Estamos de volta aqui no Imóvel Class TV, neste sábado, conversando com Guilherme Garcia Carneiro, que é diretor de Economia e Estatística do Sinduscom RS. O Guilherme nos fazia um balanço de 2012, projetando o setor para esse ano de 2013. Uma boa projeção, né? A perspectiva de crescimento no setor, mas o setor está preparado para isso? Te pergunto isso, por exemplo, em relação à mão de obra, que nos últimos anos foi um problema sério aqui em Porto Alegre, né? Percebo que mão de obra para esse próximo ano vai continuar sendo um desafio, né? A gente vê uma aceleração maior das obras de Copa do Mundo, né? E não só falando de estádios, a gente fala das obras viárias, de acesso dos regulamentos da cidade, que estão para acontecer e se acelerar aí nos próximos 2 anos, né? A gente vê muitos hospitais saindo de planejamento, reformas, ampliações, alguns shoppings, outras lojas, outros empreendimentos de natureza mais comercial também, e sem falar o volume de lançamentos que a gente percebeu que nesse ano de 2012 foi mais intenso. Isso vai refletir com certeza na execução disso, né? E os lançamentos fortes que tem para vir também. Ou seja, a mão de obra, que de fato é um gargalo do setor, é um desafio, entendo que vai continuar sendo pelo menos pelos próximos 2 anos. Que outros problemas, assim, que tu destacaria para o crescimento do setor? Por exemplo, questão de burocracia, aprovação de projetos nas prefeituras, é complicado? Sim. Falando como empresário do setor, não necessariamente falando em nome do sindicato, tá? O que a gente percebe? A burocracia hoje, dentro das secretarias do município de Porto Alegre, é um complicador muito sério para investimento. A velocidade da resposta é lenta, infelizmente. As secretarias muitas vezes têm decisões descentralizadas, muitas vezes os processos não correm em paralelo, eles vão se somando. Houve recentemente essa questão também da aeronáutica, do 5º Comar, que está gerando um complicômetro aí para velocidade de aprovação dos empreendimentos, às vezes gerando algumas incertezas, né? O que a gente percebe é o seguinte: quanto mais transparente, mais curto o processo de decisão, mais incentivo se dá ao empresário para investir na cidade, para trazer projetos, para trazer empreendimentos. Muitas vezes, quando o ciclo de resposta é muito longo, o empresário ou abandona o projeto, engaveta algumas alternativas, né, que é algo que realmente não agrega para a cidade, para os cofres públicos, enfim, para a economia do município. Ou vai buscar outras cidades, né, e acaba deixando de investir aqui. Exatamente. Né? Guilherme, a questão de lançamentos. No ano passado foram muitos os lançamentos. Houve algum perfil que tenha se destacado nesses lançamentos? O que a gente percebe é o seguinte: de 2007 até 2011, basicamente tudo se vendia. A demanda por imóveis em Porto Alegre estava muito reprimida, com pouca oferta, uma demanda latente de anos esperando por bons produtos, né? Hoje, o que a gente percebe? O mercado está caminhando para uma maturidade maior, uma indústria mais madura, com mais competição, com volume de venda alto, volume de oferta também. Então, cada vez mais vai se demandar dos empreendimentos maior competitividade. E para que esse consumidor cada vez mais exigente também seja atendido, o que a gente tem percebido dos empreendimentos mais bem-sucedidos, né? Que atendam critérios como, sem dúvida, qualidade, entrega, né? Cumprir com seus prazos. A questão de pós-venda é uma questão muito importante hoje em dia. Trânsito, a gente vê cada vez maior o problema de trânsito na cidade, as vias, algumas estão sendo melhoradas por essa questão de Copa do Mundo, mas a gente vê gargalamentos de trânsito cada vez maiores, né? Então, empreendimentos bem localizados, bem centralizados, perto de rodovias de rápida circulação ou de futuro metrô, enfim, são cada vez mais valorizados, né? Empreendimentos que têm um condomínio acessível, que têm uma segurança planejada, né? Que tem uma ênfase de lazer condizente com a proposta do empreendimento. Eu acho que são esses empreendimentos que a gente percebe cada vez mais que estão sendo valorizados pelo consumidor e estão sendo mais bem-sucedidos. E a questão de preço, deve mudar alguma coisa para esse 2013? Olha, os preços reais em relação à inflação subiram muito de 2007 para 2012. Eu acredito, por tudo que se tem visto aí, das variáveis que se compõem os preços e pela demanda que deve continuar muito forte, é que os preços continuem subindo, talvez não no ritmo que enfrentamos e visualizamos nos últimos anos, mas provavelmente acima da inflação. Por quê? A gente percebe os custos de mão de obra, como a gente comentou antes, bastante pressionados, os insumos também, ciclo dos projetos, por essa questão de aprovações ou por questão de velocidade de obra, que impactam em custos financeiros dos projetos, também longos, isso encarece os projetos, terrenos, né? Escassez, mais caros,
tá? E, por outro lado, uma demanda forte, porque a gente tem pleno emprego, a gente tem uma economia forte aí no Brasil, apesar de não ter um crescimento tão grande, a gente tem um crescimento menor em cima de bases fortes, né? Então, economia forte, demanda forte, crédito existente, farto, favorável, ou seja, é uma combinação que eu entendo de preços fortes em razoável crescimento acima da inflação, não muito, mas se mantendo em patamares firmes. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Por nada. Você confere agora a segunda parte da nossa visita a uma casa na Zona Sul de Porto Alegre que incorporou tendências de decoração e arquitetura para esse 2013. Continuando os ambientes, ao fundo nós temos o bar, onde as pessoas se reúnem para tomar seu drink, para conversar, onde vai ter o churrasco, onde vai ter a pizza, tem a adega de vinhos, tem a pia para lavar a louça. Então, é um ambiente completo, onde tem uma reunião dos amigos para bate-papo. E uma coisa importante, ele ficou bem rústico. Nós passamos por etapas de sofisticados, de super clássicos, e agora nós estamos na parte rústica. E uma coisa importante, olha aqui, um lustre de cristal francês, bem no meio de toda essa coisa rústica trabalhada, dando um efeito maravilhoso. E continuando ao lado aqui, nós temos a sala de jantar, onde acomodamos 10 pessoas, né? Uma mesa limpa, totalmente de vidro, para não atrapalhar o ambiente, porque nós temos muita informação, cadeiras de palhinha, Luiz XV. E uma coisa bem interessante, nessa sala de jantar nós temos cristaleiras, tanto aqui como ali. Nós temos transparências, porque vem a luz da rua e aqui é um divisor de ambientes, onde tem toda a parte de cristais e a parte de louças e cristais também. Então tá tudo à mão, tudo funciona, é só chegar, pegar, não tem nada escondido. Então funciona, dá efeito na sala de jantar e fica super agradável. Aqui nós temos o lavabo, onde tem também uma tendência, a entrada do dourado. E isso passou com o tempo, mas agora está voltando. Na Europa toda já se usa. Então o lavabo já tem essa demonstração do que é dourado, com um espelho maravilhoso, todo trabalhado, uma bancada com pedra de mármore branco e os pés dourados. E uma cor muito forte, um turquesa nas paredes, para dar o contraste do dourado com esse turquesa. Então dá um efeito assim de requinte. Aqui na entrada da casa tem um jardim, ele é pequeno, mas da maneira que ele foi construído, concebido, ele ficou espetacular, porque nós temos assim patamares e limpo ao mesmo tempo, com árvores gigantescas até um arbusto pequeno. Ele foi muito bem feito. A arquiteta e paisagista Susana Nedel, super feliz, ela tem um trabalho espetacular e ela conseguiu fazer esse jardim aqui ficar mais espetacular ainda. Já que a casa é bem sofisticada e espetacular, nós colocamos o lustre de cristal francês bem na garagem, na entrada da casa, na garagem, junto com uma peça de obra de arte maravilhosa, super moderna, contrapondo com o lustre de cristal, e um belo automóvel super moderno, com uma moto também. Isso tudo faz parte do que é essa casa em termos de diferencial, de tendências, de que é belo, que está funcionando hoje, o que as pessoas querem, o sonho de consumo. Cada casa tem que ser diferente uma da outra para ter seus atrativos. As pessoas não são iguais. Então, suas casas também não podem ser iguais. Não pode ser simplesmente folhar uma folha e olhar tudo igual. Então, vamos fazer que esse ano as coisas sejam maravilhosas, espetaculares, com todas essas tendências e coisas que virão. Espero que vocês tenham gostado desse passeio por essa casa, que eu acho que aqui dá para tirar muita ideia para o futuro.
cada novo ano, as cores também se renovam. E o mercado já fez as apostas das tonalidades que vão fazer sucesso neste 2013. Mas lembre de sempre conciliar a cor com o seu próprio gosto. De um lado, cores extravagantes, do outro, tonalidades que acalmam. Para os especialistas, essa dualidade deve marcar o ano de 2013. Foi feito um estudo baseado na influência que as redes sociais têm no convívio das pessoas com os outros e consigo mesmo, né? Foram desenvolvidos 5 temas e dentro desses 5 temas eu acho mais interessante o Desconectando, né? Que fala justamente da importância que a gente tem de por algum momento se desconectar do mundo exterior. Para esse tema eles atribuíram várias cores, entre elas o chocolate amargo, né? Que é um tom de marrom, e o brisa de inverno, que é um tom acinzentado, claro. Essa aqui ela é o marrom sussurro, né? Ela está dentro do tema do conforto visual das tendências de 2013, que trata do aconchego. Ela é uma derivação do rosa, né? Só que ela é uma cor um pouco mais cinza, né? Ela não é um rosa infantil, digamos assim. É uma cor extremamente requintada, ideal para ambientes internos. Veja quem promete vir com força neste ano, o verde-limão. Cor vibrante que pode dar vida aos ambientes. Outra aposta é a família dos tons violetas. A cor presente nas flores deve dominar as decorações. As variações também estão na moda, como a cor brasão, que está na parede desta sala. Ela seria um violeta, né, extremamente puxado ao cinza, né? Ela transmite uma sensação de tranquilidade, né? Mesmo ela sendo forte. A cor uva, prima da violeta, caiu bem neste quarto. Essa referência que a gente tem nessa parede aqui seria o uva, tá? Ela também, assim como o brasão, ela foi escolhida baseada, uma escolha nossa, assim, de que nós tivemos cores somente claras, né, no quarto. Mas antes de investir pesado nas tendências, lembre das limitações do seu orçamento. A escolha por uma tonalidade confortável, que vai permanecer atual com o passar do tempo, faz bem para o bolso. A tendência, na verdade, ela vem para nós a cada ano, cada virada de ano, né? Então, mas a média de repintura de uma residência ela é de 4 em 4 anos. E nesse ambiente aqui o casal optou por utilizar o branco como cor predominante, né? E numa parede menor optou por um rosa um pouco mais vivo, né? E se caso houver necessidade de uma substituição, ela será feita apenas na parede menor, não no todo. O que torna também uma repintura mais econômica, digamos assim. A gente fica por aqui, mande a sua sugestão para o nosso e-mail imovelclaspoa@band.com.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!